Pessoal, sejam bem-vindos e nessa videoaula a gente vai resolver a questão 20 da prova de matemática da Escola Naval 2020-2021. Basicamente é o seguinte, pessoal, ele fala sobre uma brincadeira entre amigos e um rapaz anotou todas as respostas, todas as soluções dessas condições aqui, módulo de z igual a 1 e o módulo de z sobre z barra mais z barra sobre z igual a 1, tá certo? E aí ele fala que ele coloca dentro de uma urna as soluções dessas condições aqui e mais 7 outras soluções que não envolvem números complexos, tá certo? E aí ele quer saber qual é a probabilidade de se retirar uma solução qualquer que apresente uma solução complexa, tá? Então vai ser o número de soluções dessas condições aqui sobre a soma das soluções, do número de soluções dessas condições aqui, mais as 7 respostas que não envolvem números complexos. Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, a gente replica o que a gente tem no enunciado, tá? Módulo de z sobre z barra mais z barra sobre z igual a 1. Pessoal, vamos chamar o que está dentro do módulo de w, tá certo? Se a gente fizer w barra, pessoal, ou seja, o conjugado de w, a gente vai encontrar z barra sobre z mais z sobre z barra. Só que, pessoal, observa bem isso daí. Isso é a mesma coisa que o w, tá certo? Então, se a gente fizer o conjugado de w, ele vai ser igual ao próprio w, tá ok? E daí, a gente sabe que descobre que o w é igual a w barra. E se o W ele é escrito da forma R mais SI, tá? E o conjugado dele, obviamente, R menos SI, a gente descobre que o S tem que ser 0. Em outras palavras, o W, que a gente nomeou, ele é real, tá, pessoal? Ou seja, o Z sobre Z barra mais Z barra sobre Z é igual a W, que é real, tá certo? Então, pessoal, no passo 2, a gente repete o que a gente tem, tá? E o módulo de W tem que ser 1, pessoal. Então, o W, por ser real, ele tem que ser ou mais ou menos 1, tá certo? Então, o nosso W aqui, que é toda essa expressão, tem que ser igual a mais ou menos 1. E aí, pessoal, no passo 3, a gente escreve a representação para z e z barra, tá? Então, o número complexo z, ele é o módulo dele, cosseno mais seno, tá? Então, o z barra, ele é o módulo dele, cosseno menos seno, tá? Em outras palavras, reescrevendo isso daí, pessoal, apenas uma notação diferente, o z, ele é módulo de z cis-θ, tá? Em que o cis é cosseno mais seno, tá? É só uma abreviação. E o z barra é módulo de z cis de menos θ, que é cosseno de menos θ mais seno de menos θ. Cosseno de menos θ é igual a cosseno de θ. E o seno de menos θ, ele é menos o seno de θ. Então, a representação é fiel. Tá certo, pessoal? E aí, pessoal, o W, ele é aquela expressão que a gente já conhece. Z sobre Z barra mais Z barra sobre Z. Eu apenas coloquei essa notação aqui, tá certo? No lugar de Z e Z barra, tá? E a gente vai obter essa expressão maior aqui. Que simplificando, vai ser cis de 2θ mais o cis de menos 2θ, tá? Porque olha só, esse módulo de Z cancela com esse, tá? Aí fica cis-θ sobre cis de menos θ. Então vai ficar cis de θ menos menos θ, tá? Passa somando aqui esse valor aqui do argumento, tá? Então fica θ menos menos θ, então vai ficar 2θ. Tá? Aqui é a mesma coisa, pessoal. O módulo de Z cancela e vai ficar cis de menos θ menos θ. Tá? Vai ficar cis de menos 2θ. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que 2 cosseno de 2θ. Tá? É só quebrar isso aqui. Cis de 2θ é cosseno de 2θ mais seno de 2θ. E o cis de menos 2θ é cosseno de menos 2θ menos mais seno de menos 2θ,
tá? Então vocês vão ver que a parte imaginária vai cancelar, vai sobrar 2 vezes o cosseno de 2θ, tá certo? E aí, pessoal, o nosso W, então, ele é 2 cosseno de 2θ, que tem que ser igual a mais ou menos 1, tá? Então, cosseno de 2θ tem que ser igual a mais ou menos meio, e o 2θ tem que ser mais ou menos π sobre 3 mais kπ, tá certo, pessoal? Então, o 2θ nosso, ele tem que ser o mais ou menos π sobre 3 mais kπ, tá certo? Se a gente fizer a representação no círculo trigonométrico, a gente vai observar que o nosso 2θ, aqui o 2θ, né, ele tem que ser esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui e esse ponto aqui. E seus múltiplos, né, pessoal? Porque a gente tem o K aqui, tá certo? Então, o mais π sobre 3 mais kπ, ele vai ser esse cara aqui e esse cara aqui, tá certo? Seria o π sobre 3 mais kπ. E aqui seria o menos π sobre 3 mais kπ, tá certo? Então, essa é a representação do nosso 2θ, tá bom, pessoal? E aí, prosseguindo, a gente obtém que o θ ele é mais ou menos π sobre 6 mais k vezes π sobre 2. Apenas passei o 2 dividindo aqui, o lado direito. Ok? E aí eu fiz uma representação, pessoal. Tá? Aqui o mais π sobre 6, aqui o menos π sobre 6. Tá? Aqui é o π sobre 6 mais k vezes π sobre 2. Tá certo? Aqui é o π sobre 6 mais kπ. Tá? E aqui é o menos π sobre 6. Tá, pessoal? Então, a gente tem aqui, ó, quebrei aqui, tá certo? Aqui é o mais e menos, né? Aqui a gente vai começar com mais. Então, θ é igual a mais π sobre 6 mais k vezes π sobre 2. Tá? E aí, pessoal, se a gente fizer as soluções disso aqui dentro do intervalo 0 a 2π, o que a gente obtém? A gente faz o k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2 e k igual a 3, pessoal. Tá certo? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Vamos encontrar como solução o π sobre 6, 4π sobre 6, 7π sobre 6 e 10π sobre 6. Se a gente continuar o k, pessoal, por exemplo, k igual a 0 aqui, 1, 2, 3. Se for k igual a 4, vai repetir, porque vai ser 2π mais π sobre 6, mas o π sobre 6 já aparece aqui. Tá? Então, a partir desse ponto, as soluções se repetem. Tá certo? A mesma coisa, pessoal, para θ igual a menos π sobre 6 mais k vezes π sobre 2. Vai acontecer exatamente a mesma coisa. A gente vai obter como soluções, botando k igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, a gente vai obter aqui, ó, 2π sobre 6, 5π sobre 6, 8π sobre 6 e 11π sobre 6. A partir do outro k, do k igual a 4, a gente vai obter uma repetição. Então vai ficar 2π mais 2π sobre 6. 2π sobre 6 já está aqui, ó. Vai cair sobre o mesmo ponto. Tá certo? Então a gente não considera porque vai repetir soluções. Então a gente tem 4 soluções para essa expressão de cima e a gente tem 4 soluções para essa expressão de baixo. Tá certo? Então a probabilidade de o amigo de Douglas retirar uma solução qualquer que apresente uma solução complexa vão ser as soluções complexas, que são 8, tá certo? Sobre 8 mais 7, tá certo? Então, isso aqui vai resultar em 8 sobre 15, tornando correta para a gente a resposta à letra E. Tá? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma questão aí envolvendo números complexos. A Escola Naval gosta bastante. E é isso, pessoal. Estou aberto a sugestões e até as nossas próximas videoaulas. Um forte abraço para vocês.